Operações com números decimais, voltada essa aula para o pessoal que já está no ensino médio ou está começando o ensino médio e tem problemas com números decimais, por isso, para a gente grande. Combinado? Ok. Eu vou iniciar com fração, não dá para falar em número decimal sem falar em fração, tá? Então, por favor, tenha um pouco de paciência, a gente vai chegar onde você quer, que é adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Mas vamos fazer a coisa na ordem certa para que você não precise voltar para essa aula de novo, ok? Bora então. Você deve ter uma noção do que é uma fração, né? Fração é uma parte de alguma coisa, ou algumas partes de algo. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma pizza, eu dividi ela em 4 partes. Então, na forma fracionária, eu represento assim, olha, o traço de fração, o denominador, o número de partes em que eu dividi em 4, e em cima quantas partes eu quero representar dessas 4. No caso aqui, 3 partes de 4, então pintadinho aqui de amarelo. Pode ser, por exemplo, se comeu uma fatia, quanto sobrou da pizza? Sobraram 3/4 da pizza. Ficou claro? Então, veja, a gente chama de fração própria, é menos do que 1, é menos do que uma pizza, né? E é uma parte dela e é uma forma bacana de você representar. Só que não é a única fração, né, que pode representar essa quantidade. Eu posso, por exemplo, dividir a mesma pizza em 8 pedaços. Como é que ficaria? Vamos dividir ela aqui, ó. Vamos dividir ao meio cada uma das partes. Pronto. Agora você tem ela dividida em 8 pedaços. E eu consigo representar a mesma quantidade, ou seja, esses 3/4 da pizza, com o denominador 8. Como? Basta comer a parte que está amarela, né? Ou comer essas duas e ver o que sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então repare que 3/4 e 6/8 representa a mesma quantidade pintada de amarelo da sua pizza. Percebeu? Então são frações, olhando para elas, diferentes, mas elas são ditas frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Claro isso? Bora então! Bom, você já percebeu então que você pode criar várias frações ou infinitas frações equivalentes a 3/4. Basta multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Você poderia dividir a pizza em 12 pedaços, né, em 20 pedaços, e pode também dividir em 100 pedaços. Ora, se você dividir em 100 pedaços, o 4 para chegar no 100 teve que multiplicar por 25. 4 vezes 25 dá 100. Então o que você tem que fazer? Multiplicar em cima também. 3 vezes 25 você chega em 75. Então observa que 3/4 da pizza, essa quantidade, é o mesmo que 75 centésimos. Olha, a gente começando a falar em centésimo, coisas que têm a ver com números decimais. Guarda isso, 75 centésimos, quer dizer 75 partes de 100. Quer dizer que se eu dividir em 100 pedaços essa pizza, tá certo? E separar, pintar de amarelo as 75, eu vou ter essa mesma representação gráfica, é a mesma quantidade. Então eu tenho aqui frações equivalentes. Ficou claro isso? Legal. Essa fração, essa última, eu digo que é uma fração decimal, porque o denominador da fração é um múltiplo de 10, no caso 100, 10 vezes 10, beleza? Vamos outro exemplo, meia pizza, metade da pizza, o que você faz? Corta a pizza no meio, divide em 2, pega uma parte, certo? Então está representado desse jeito, meio. Eu posso também dividir a mesma pizza em 4 partes e pegar 2. Eu tenho a mesma quantidade, são frações equivalentes. E posso obter várias frações equivalentes, por exemplo, aqui multiplicando por 5 em cima e embaixo, 2 vezes 5, 10, 1 vezes 5, 5, e 5 décimos, ou seja, 5 partes de 10 é a mesma quantidade que uma parte de 2. E continuo podendo multiplicar por 10 aqui, olha só, vai dar 50 de 100, 10 em cima, 10 embaixo, por 10 de novo 1000, por 10 de novo 500. Essas frações são todas equivalentes, todas elas representam a metade da pizza, de acordo? Só que tem um detalhe, essas 3 são chamadas frações decimais, e as frações decimais são a origem dos números decimais. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Por exemplo, antigamente, se você quisesse representar 3 pizzas mais 3/4 da pizza,
Você hoje representa assim, 3 e 3/4, né? Já houve época em que se colocava uma vírgula aqui, olha, 3,3/4. Quer dizer o quê? 3 pizzas inteiras e uma, aqui, então para lá da vírgula é um número menor do que 1, é menos que uma pizza e 3/4. Você entendeu? Agora, o que você vai fazer? Você vai passar a representar com frações decimais. Então, em vez de vírgula 3/4, você colocaria aqui, ó, no lugar de 3/4, 75 centésimos. 75 centésimos. E essa representação ganha um novo formato surgindo o número decimal. Professor, não entendi. Você vai entender agora. Observa aqui. 75 de 100 é menos do que 1, certo? Então não tem a parte inteira, né? Não vai ser 3, é 0, 0, vírgula. Ao invés de escrever o 75 sobre 100, portanto, isso aqui é uma notação antiga, não se faz mais isso, tá? Se adotou o seguinte: quando for sobre 100, 100 não tem 2 zeros? Tem. Eu tenho 2 casas aqui, ó, que são chamadas de casas decimais. Então, esse 75 depois da vírgula, ele significa 75 sobre 100. Ficou claro? É a mesma coisa. Então não é outro número, não é outro valor, é uma forma de representar. A gente chama de forma decimal. É uma outra forma de representar. Então, o número decimal nada mais é do que uma forma de você representar uma fração decimal. Observa, aqui está sobre 10, certo? Então é 0,5. Tá? Então, uma casa decimal só, 5 sobre 10. 2 casas, 75 sobre 100. Tá? Agora, olha que bacana. Se você tiver 0,50, quantas casas eu pus aqui? Eu pus 2 casas. Então, é o mesmo que 50 sobre 100. Eu não estou fazendo conta. Eu estou afirmando para você que, em vez da gente representar desse jeito, a gente representa assim. Se tem 2 casas, é sobre 100. Daqui para cá, ó, 50 sobre 100. Aqui, se eu tivesse 0,500, olha, 1, 2, 3 casas, tem que ter 3 zeros embaixo. Significa 500 sobre 1000. Então, essas frações, todas elas são frações decimais, tá? Passam a ser representadas no formato decimal. Daí os números decimais. Beleza, né? Bonito? Muito bem. É importante, porque quando você fala em fração, é muito fácil você idealizar, imaginar. Você pega um chocolate e divide, sei lá, 3/5 do chocolate é seu e o restante você vai distribuir. O que é 3/5 do chocolate? Você divide o chocolate em 5, pega 3 para você. 3 pedaços, não é? É mais fácil do que neste formato. Mas no momento que você entende que isto é uma fração decimal, ficou fácil também, né? Então, por exemplo, 0,3 é 3 décimos. Você divide em 10 partes e pegue 3. Ficou claro o link? Existe um link aí, né? Muito importante. Beleza, pessoal? Antes de pegar um número decimal aqui e destrinchar ele, vou fazer um comentário rápido sobre os números racionais. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de razão. Então, por exemplo, meio é um número racional. Razão quer dizer fração, é sinônimo, tá certo? Ora, mas meio eu já vi que pode ser escrito como 0,5, né? Porque é 5 décimos, ó. Meio é 5 décimos, é 0,5. Então, 0,5, nesse formato, veja, forma decimal, é a mesma coisa que meio, tá? Ele é um número racional, pode ser escrito na forma de razão. É nesses que a gente vai focar para a aula de hoje, tá legal? Tem os irracionais, motivo para outra aula em outra época, tá bom? Então, bora continuar aqui. Você entendeu o que é o número racional? Vamos botar isso dentro dos conjuntos? Lembra que quando a criança aprende a contar 0, 1, 2, 3, ela está aprendendo os números naturais. Quando ela aprende os negativos, ainda inteiros, não tem parte de fração, menos 1, menos 2, menos 3, forma o conjunto dos inteiros, que abrange os naturais, né? Então, inteiro, 0 é inteiro, 1 é inteiro, menos 1, menos 2, menos 3, também inteiro. Legal? Os inteiros a gente representa por Z, para quem não lembra, Z em alemão, Zahl, quer dizer número. Então, o alemão que deu o nome para o conjunto botou Z de significado de número, números inteiros, ok? E aí, galera, surgem os racionais. Agora, você precisa entender uma coisa aqui, antes da gente prosseguir. Veja, quem são os racionais? Meio é racional? Menos meio é racional?
2/3 é racional? É. Poxa, que legal. E posso escrever isso de outra forma? Posso. Em vez de meio, eu poderia ter escrito 0,5. Então, 0,5 é um número racional. Por quê? Ele pode ser escrito na forma de razão. É 5/10. Tá? E 5/10, se você simplificar, é meio. Tranquilo aí? Beleza. E, professor, então, por exemplo, menos 7,32 é um número racional? É um número negativo, tá? São 7 partes inteiras e 32 são 2 casas, sobre 100, 32 centésimos, beleza? Muito bem. Por que esses dois estão aqui dentro dos racionais, né? E por que a letra Q? Letra Q de quociente, tá? Você sabe que a fração é uma divisão, é 1 dividido em 2 partes, né? Então, Q significa quociente, daí vem o nome do conjunto Q dos racionais. Repare que os números naturais, os inteiros, né, eles podem ser representados também como números na forma de fração. Como assim? O número 3, por exemplo, eu não posso dizer que é 6 sobre 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, todos esses números são racionais, por isso que os racionais abrangem todos eles. Beleza? É nesse conjunto que a gente vai trabalhar e vamos pegar agora um exemplo bacana aqui de um número decimal. Repare que ele tem uma parte inteira, esse 18. Então, toda a parte que está à esquerda da vírgula está representando uma quantidade inteira. Se isso aqui estiver se referindo a pizza, você está falando de 18 pizzas. Tá legal? E o que está do lado direito da vírgula é menos de uma pizza. Tá? Se tivesse uma pizza inteira do lado de lá, seria 19 aqui, não 18. Então, veja, eu tenho 18 pizzas mais uma fração. Isso aqui é uma fração decimal. Que fração decimal é essa aqui? Gente, isso aqui, esse 5317 representa, na verdade, 5317 sobre 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 casas decimais, então eu tenho que botar 4 zeros. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, esta fração é representada desta forma a partir de agora, quando você estiver trabalhando com o número decimal. E você pode trabalhar nesse formato ou nesse, o número final é o mesmo. Então, dependendo do exercício no ensino médio, isso vai acontecer muito, dependendo do que você está fazendo, da conta que você está fazendo, às vezes é mais vantajoso trabalhar na forma fracionária do que na forma decimal. Então, é importante saber levar de um formato para o outro. Tranquilo? Beleza, gente, vamos lá. Veja, então parte inteira, e aqui eu chamo de casas decimais. No caso, eu tenho 4 casas decimais, tá bom? Essas casas ganham nomes. Repare, os nomes têm tudo a ver com isso que eu fiz aqui. 5 décimos, 75 centésimos. Repara, um número só, né, um algarismo, décimos, 2 algarismos, centésimos. 3 algarismos, 500 sobre milésimos. Então, repare que dependendo da posição, aqui o primeirinho a gente chama de décimo, centésimo, milésimo, e aí, se quiser, pode ir adiante. Décimo de milésimo, tá certo? Centésimo de milésimo, milionésimo e por aí vai. Muito bem, mas tá bom aqui, né? Décimo, centésimo, milésimo já deu para dar uma boa noção. E agora, finalmente, que você entendeu que é um número decimal. Ficou claro isso? Ele é uma fração, ele é um número. Você consegue visualizar agora o tamanho desse número. Vamos embora fazer conta com eles, tá legal? Vamos partir para adição, subtração, multiplicação e divisão.